Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Gálatas do capítulo 1 ao capítulo 3. A carta de Paulo aos Gálatas deixa claro, no seu texto mesmo, que na verdade foi uma carta escrita para várias igrejas. Geralmente, as reuniões aconteciam em casas, talvez em um espaço comum, às vezes próximo a um riacho, alguma coisa assim. Atos dos Apóstolos nos mostra muitas coisas. Mas não havia ainda a ideia que nós temos hoje a respeito de templos, de igrejas, construções. As igrejas eram as pessoas. E mesmo que em alguns lugares já pudesse considerar o local de reunião como se fosse algo mais parecido com o que nós temos hoje, em pouco tempo os cristãos tiveram que rever essas coisas porque houve uma perseguição muito grande. Então eles tiveram que tomar cuidado com relação a essas reuniões que eles faziam. Mas isso nunca impediu os cristãos de mostrarem a sua fé em Cristo, manterem a adoração, manterem essa realidade do culto, manterem essa realidade da comunhão, mesmo que não pudessem estar presentes todos no mesmo lugar sempre, mesmo que não pudessem estar sempre no mesmo lugar, eles estavam sempre unidos, ainda que fosse por carta ou por algum aviso, por alguma coisa. Eles davam um jeito de manterem viva a chama da adoração em comum e da pregação, do compartilhar, ainda que não pudessem estar sempre no mesmo lugar e ainda que não estivessem sempre todos juntos no mesmo lugar. Eu estou dizendo isso para que nós possamos pensar e repensar algumas coisas, porque nos nossos dias muitas vezes se entende que a única forma de se fazer é indo para a igreja. Essa é uma ótima forma. É claro que parece que gera muito mais engajamento, fervor, parece que a adoração flui mais tranquilamente. Isso realmente parece, isso realmente é importante. Então, eu nunca vou dizer que isso não precisa. É claro que precisa, mas essa não é a única forma. Se os primeiros cristãos conseguiam manter isso, mesmo que não pudessem estar juntos, até mesmo no meio de uma perseguição, nós que temos outras tantas formas para encaminhar as coisas, podemos repensar e ajustar as coisas e continuar a adoração, continuar buscando ao Senhor, porque não é neste ou naquele lugar, não é neste nem naquele monte. Se pudermos ir àquele lugar, é ótimo, é realmente um momento mais agradável, como nós muitas vezes entendemos, mas esse não é o único jeito, e às vezes até quem vai para esses lugares pode não estar buscando em espírito e em verdade. Então o mais importante é buscar em espírito e em verdade. E aí aquilo que puder ser acrescentado a partir disso, com ter um local, ter horários certos, estarmos sempre todos juntos, se pudermos acrescentar essas coisas, ótimo. Mas o ponto de partida e principal é um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, que quer ter comunhão com os irmãos, mesmo que seja através de uma carta, como era com o caso dos primeiros cristãos, quando eles não podiam estar todos juntos no mesmo lugar. Precisamos tomar cuidado, então, com essas coisas. Não que sejam coisas erradas. Então, tomamos cuidado não no sentido de não vamos fazer mais isso. Volto a insistir nesse ponto. Hoje em dia parece que quando se fala a favor de uma coisa já é contra totalmente a outra. Não é isso. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar em comunhão com os irmãos, eu gosto de ir no local onde se entende que é o local para se fazer a adoração, onde se destinou uma construção, se dedicou à construção para isso. Mas eu não posso limitar a isso a busca pela vontade do Senhor. É necessário ir além dessa questão, porque senão eu tenho um monte, eu tenho um lugar, eu tenho um determinado ponto onde só isso, onde apenas nesse lugar essas coisas acontecem. Isso é um acréscimo, é algo a mais, mas não é o único ponto. Não falo contra, porque não é errado, mas temos que tomar cuidado, sim, com a realidade de achar que essa é a única forma e que se não estiver fazendo isso, já está acontecendo tudo de errado. Os primeiros cristãos passavam por problemas os mais variados e ainda assim mantinham a comunhão uns com os outros, mesmo que através de carta.
Nós temos muitas outras formas hoje em dia para manter isso, não é mesmo? Então tomemos cuidado com certas coisas, porque aí parece que estamos sendo espirituais, mas na verdade podemos estar nos afastando do que realmente o Senhor recomenda. A Galácia não era exatamente uma cidade, mas era uma região, entende-se, ali na Ásia Menor, que incluía várias cidades, um grupo de cidades, o que nós hoje talvez conheçamos como região metropolitana, que tem várias cidades que parecem já interligadas umas com as outras, algo mais ou menos assim. O nome Galácia se originou por volta do século III a.C., quando uma tribo de pessoas da Gália migrou para aquele local ali, que depois se tornou a região da Galácia. Já no século I depois de Cristo, quando a carta aos Gálatas é escrita, o termo Galácia era usado para indicar geograficamente a região centro-norte da Ásia Menor, onde os gálios tinham se estabelecido, toda uma região. Paulo enviou essa carta para as igrejas da província da Galácia, uma área que incluía talvez até entre outras cidades, mas incluísse também Antioquia, Icônia, Listra e Derbe, por exemplo. A crise de Paulo com esses irmãos está clara no texto. Eles receberam uma mensagem da graça, mas acabaram sendo convencidos por cristãos judeus que deviam observar alguns aspectos da lei. A lei mosaica ainda estava sendo falada com grande ênfase nesses dias, mesmo no meio cristão. Muito se fala nos nossos dias a respeito da circuncisão apenas nesse caso, mas esse não é nem mesmo o único exemplo que Paulo apresenta na carta. Afinal, ele cita a questão de que alguns não queriam comer com os gentios, no caso, pelo menos na frente dos judeus, alguns judeus cristãos não queriam comer com os gentios, pelo menos não na frente dos judeus, isso era aspecto da lei. E fala também a respeito da maldição que a lei apresentava em alguns casos, caso a lei não fosse seguida, não fosse observada. E isso tudo, ele deixa claro, foi superado em Jesus. Ele cumpriu isso no nosso lugar, ele não anulou, ele cumpriu isso no nosso lugar. Então não havia razão para se preocupar com essas maldições de forma alguma. Elas existem para aqueles que não buscam então a vontade do Senhor. No caso da lei, para aqueles que não observam os aspectos da lei. Mas aqueles que aceitam a Jesus, que reconhecem Ele como único e suficiente Salvador, Jesus levou a maldição na cruz. Ela existe para aqueles que não buscam então a vontade do Senhor. Então não é mais uma preocupação que nós devamos ter em conta quando nós aceitamos a Jesus. Se nós não aceitamos, elas estão presentes sim, mas aqueles que já aceitaram, em Jesus nós temos a libertação disso. Paulo reafirma também no texto dos Gálatas a sua autoridade. Ele deixa claro que não foi por escolha de homens que ele foi para o ministério, para o apostolado, mas ele foi por ter sido chamado pelo Senhor mesmo. E mostra que as pessoas não devem se preocupar com o que agrada ou não agrada às pessoas. Nós devemos dar testemunho, mas testemunho do que a palavra recomenda. Às vezes as pessoas não gostam do que nós apresentamos e até inventam histórias erradas a nosso respeito. Que elas estejam inventando histórias erradas e não que nós estejamos praticando o erro. Que nós possamos mostrar que vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Porque se tentarmos agradar as pessoas, muitas vezes vamos nos afastar do que a palavra diz. Porque às vezes as pessoas dizem, mas se não fizer desse jeito, não vai conseguir. Só desse jeito que dá certo. Tem que fazer desse jeito, senão não dá para conseguir o que você quer. E nós cremos no Deus do impossível. Então, nós vamos fazer o certo. Não tem essa de que não tem jeito. O Deus do impossível faz qualquer coisa. Como é que nós vamos nos render a um argumento desse tipo de mas se não fizer desse jeito não acontece? Se nós cremos no Deus do impossível, se é a vontade dele, vai acontecer. Não interessa quais são os caminhos humanos. Então nós temos que seguir o que a palavra diz.
não devemos nos preocupar em agradar as pessoas, mas, claro, devemos nos preocupar em dar testemunho da palavra. Se elas notarem o nosso testemunho, ótimo. Mas se elas não quiserem levar em conta o nosso testemunho, que elas nos persigam, nos falem mal de nós, falem coisas erradas a nosso respeito. Que elas falem coisas erradas a nosso respeito e não que elas falem o que nós realmente estejamos fazendo de errado. Porque quando nós seguimos a palavra do Senhor e ainda assim falam coisas erradas ao nosso respeito, nós somos bem-aventurados, diz Jesus. Então é necessário seguir a orientação do Senhor sempre. E quem crer será batizado com o Espírito Santo. Em nossos dias nós vemos muitas misturas, até mesmo com aspectos do judaísmo dentro do cristianismo, mesmo nos nossos dias. E tem coisas que, se nós nos atrevemos a falar, e eu já falei de algumas durante esta sequência de mensagens de capa a capa, nós somos tratados como herege. As pessoas já olham e falam, isso aí está errado, nós estamos acostumados a fazer desse jeito, sempre se fez desse jeito, todos os cristãos falam desse jeito. Eu falo o que a Bíblia diz, eu olho para o que a Bíblia diz. Se as pessoas estão falando coisas como os judeus falavam, mas sempre foi desse jeito, nós sempre seguimos aspectos da lei, da lei de Moisés, é a mesma coisa, é o mesmo encaminhamento. As pessoas se acostumam com o que parece certo, e às vezes não está errado, porque observar aspectos da lei não é errado, a lei não é errada. Nós é que não precisamos fazer isso, porque nós somos alcançados por graça pelos méritos de Jesus que cumpriu a lei. Então, mas eram chamados de hereges aqueles que, hoje em dia são chamados de hereges aqueles que ousam dizer que a Bíblia diz uma coisa, quando na verdade todo mundo está acostumado com outro encaminhamento, como era nos dias em que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. E era exatamente o que estava acontecendo com ele. Ele estava dizendo, sim, eu sei de tudo isso, nós seguimos a lei, eu sei como é que é a lei. A lei não é ruim, a lei não é errada, seguir a lei não é errado, mas nós não precisamos mais disso por Jesus. Então Paulo estava passando exatamente por isso. As pessoas diziam que ele estava errado, que era necessário seguir de forma diferente do que ele anunciava, que ele não tinha autoridade e essas coisas todas. Ele era um herege, então, porque ele estava indo contra o que já estava estabelecido. E Paulo está dizendo, não é bem assim mais. A lei não é ruim, no entanto, Jesus nos alcança por graça. Nós somos alcançados pelos méritos de Jesus e não por observar aspectos da lei. Mas seguir a lei não é errado. Paulo nunca diz que seguir a lei é errado. Ele só diz que não é necessário fazer mais esse tipo de coisa. Acredita-se que essa crise crescente sobre observar ou não alguns aspectos do judaísmo dentro no meio dos gentios, aqueles que se converteram então ao Evangelho, acredita-se que essa crise gerou o concílio que Atos dos Apóstolos registra lá no capítulo 15. Possivelmente depois desta carta, Paulo vai para Jerusalém e acontece esse concílio. E nesse concílio, Pedro, que naquele momento do concílio de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, estava mais ligado com os da circuncisão, afinal de contas ele era judeu, de fato, ele estava mais com os judeus convertidos naquele momento, e ele diz isso no seu discurso. Ele também deixa claro nesse discurso, além de dizer que estava mais com os da circuncisão, porque ele era um judeu convertido, ele diz também que ele foi o primeiro a ir no caminho que agora Paulo está seguindo, que era pregar aos gentios, que era pregar aos gentios e ver que os gentios estavam sim seguindo, recebendo o batismo com o Espírito Santo e tendo a conversão em relação à vontade do Senhor. E ele, Pedro, que seguia agora neste momento mais próximo dos judeus, ele entende que não estava certo cobrar dos gentios convertidos a observância de aspectos do judaísmo. Se ele, Pedro, estava entendendo isso, mesmo que naquele momento já estivesse mais com os gentios, mais com os judeus, quanto mais Paulo, que se entendia chamado especificamente para ir aos gentios,
ainda que ele tratasse ainda com os judeus, porque ele ia na sinagoga, ele ia no templo, ele não descuidava, ele dizia sempre que queria pregar também e trazer ao entendimento da vontade do Senhor, à conversão, os judeus. Mas ele tinha um entendimento que ele tinha a necessidade de falar com os gentios. Se Pedro, que estava com os judeus convertidos, entendia que deveria não se cobrar dos gentios pela experiência que ele teve e que está lá registrada em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce aos gentios, se ele entende isso, se Pedro entende isso, quanto mais Paulo, que se entendia realmente chamado aos gentios. E aí vem toda aquela recomendação de Atos dos Apóstolos, que fala de 4 aspectos, e não apenas da circuncisão, sobre o que recomendar aos convertidos dentro do mundo gentio, para que pudessem todos ter comunhão e seguir de acordo com a vontade do Senhor. Está lá, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós já lemos esse texto. Precisamos tomar cuidado com essas misturas, principalmente com aspectos da lei, porque essas coisas não são erradas. A vontade do Senhor expressa na lei não leva ao erro, mas não somos mais, Paulo mesmo deixa claro isso, mas nós não somos mais chamados a observar esses aspectos da lei em si, os detalhes da lei em si, porque nós somos alcançados por graça em Jesus. A salvação chega até nós por graça e não por observar alguns aspectos da lei. Ou nós confiamos então que temos a salvação por graça, ou precisamos sim observar os aspectos da lei. Não é errado, mas nós não precisamos, porque Jesus cumpriu em nosso lugar. Não se trata apenas da circuncisão, ela era a porta de entrada nesse universo, digamos assim, da observância das leis do ponto de vista da lei mosaica. Nós já vimos isso. Agora, Paulo mostra que há outras coisas sim, não apenas a questão da circuncisão, e que as pessoas estão seguindo de acordo com o que a lei recomenda essas outras coisas também. E ele igualmente fala que, ainda que não sejam coisas erradas, não é necessário seguir. Ele fala contra essa observância, porque ele entende que em Jesus nós temos por graça todas as coisas, não é por observar aqueles aspectos. Nós fomos então salvos por graça e pelos méritos de Jesus. Todos os méritos são dele. Nós somos alcançados por graça e não por aquilo que nós observamos, pelos méritos de observar algum tipo de regrinha que a lei orienta. Nós somos salvos por graça. Os méritos são todos de Jesus, que cumpriu e nos alcança então por graça. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.